atitude. Vou começar contigo. Você é a favor de campanha nas igrejas? Como que é? Sou a favor. Explica aí. Eu entendo assim, se a gente... a pergunta é, na verdade, se a campanha é bíblico. Vou dizer, ela não é bíblico como mandamento. Você realmente não vai encontrar nos escritos das cartas apostólicas, nas cartas episcopais, nenhum indício de que faziam determinadas coisas, determinados procedimentos, determinadas atitudes, estratégias. Mas eu acho uma estratégia bastante interessante as campanhas. É bem verdade, pastor César e pastor Deiró, ou nome bom e abençoado, pastor Deiró, que hoje em dia a gente vê aí uma série de trabalhos voltados à campanha que excede a qualquer compreensão ou mesmo aceitação, né? Eu não posso também dizer que, por causa dos desvios que nós podemos encontrar aí no meio do caminho, eu venha dizer que isto seja antibíblico, condenável ou coisa parecida. Mas eu acho interessante as campanhas. Minha igreja faz campanhas, tá? Nós fazemos campanhas lá. Já utilizamos 3 dias, já utilizamos, e utilizamos as quintas-feiras, por exemplo, 7 dias, 7 quintas-feiras. Eu sempre deixo isso bem claro para a igreja. Por que 7? Por que eu não faço 9? Por que eu não faço 12? Por que eu não faço... Por exemplo, tem uma irmã lá na igreja que decidiu, ela fez 7 vezes 7. Ela foi 49 quintas-feiras seguidas. O ano inteiro, praticamente. Isso. Por quê? Porque ela sentiu de fazer isso e eu apoiei, dei todo o aval, disse, vamos fazer. E foi muito interessante, porque é um posicionamento de uma pessoa que vontade própria dela fazer isso. Eu incentivei porque eu vi virtude. E o mais interessante foi manter. Ela manteve o propósito. Então, quando nós fazemos propósitos, eu encaro isso diante de que nós consideramos um voto. Não um voto aí de maluco, mas um voto de fé, de compromisso diante de Deus, de estar lá 7 semanas firme para ouvir a palavra. Entendi. Para se dispor num propósito, às vezes por uma causa pessoal também. Eu quero mandar um beijão aqui para Carol, que é a esposa do Leandro, lá da editora Templos Editorial. Um beijão aí, Carol. Bom ter aí a audiência do Leandro com a gente. Pastor Deiró, sua opinião, campanhas são bíblicas? Para responder à questão pura e simples, não é bíblico. Como disse com propriedade o apóstolo Heleno, ela provavelmente esteja no caminho do extra-bíblico. Não do antibíblico, mas do extra-bíblico. A campanha, ela na verdade, ela serviu a um grupo de evangélicos a partir do advento do neopentecostalismo no Brasil, como fidelização. Por esta razão, e só por esta, penso que ela trouxe prejuízos. Contudo, a fidelização é bíblica e deve ser cultivada, incentivada e instruída. Eu, por exemplo, acho que uma campanha muito legal seria 365 dias de oração. Ô, glória! Para 365 dias de bênção. E quando terminar, começa outro. Exatamente. Aliás, eu falo isso na igreja. Eu acho que eu vou fazer uma dessas. Eu acho que boa, né? É perfeito. 365 dias de oração para 365 dias de bênção. De comunhão com Deus e tal. Exato, porque eu não vejo sentido você pegar 10, 12, 20 ou 50 dias do início do ano, porque isso, na verdade, responde a uma questão de fidelização, de atração primeiro, depois de fidelização, em detrimento daquela fidelidade que todo crente deve ser incentivado a ter. Eu acabei de colocar no Instagram essa pergunta, né? Campanhas são bíblicas? Eu queria também a opinião
dos internautas, ou quem está ouvindo no rádio, pega o celular aí, entra aí no Instagram, @César Cavalcante, vai nos stories, o último que eu postei agora, nesse momento. É a pergunta do dia de hoje. Tem lá a foto dos dois pastores, todo chique, do olho verde, azul e tal, tudo mais. Só eu do olho preto aqui no meio. Mas, né? E o Rafa também de olho preto aqui. E os caras tudo de olho azul, sangue azul, camisa azul e tal. Coisa então, nobre. Então, mas vai lá, @César Cavalcante, vota lá no finalzinho. Eu vou trazer aqui o percentual. Vê se alguém é a favor da campanha do Estevão, por exemplo. Como que é? Vem pra igreja e toma pedrada. Ô, Glória! E aí, pastor, como é que é? Eu acho que eu vou desenvolver Ou a essa campanha... Você vai anotando aí que já tem duas. Eu tenho anotado, já anotei, ó. É a campanha Estevão. Essa foi muito boa. Agora vamos lá. Apóstolos, você vê parece na sua igreja, então você faz às quintas-feiras. Qual que é a diferença como é que eu vou falar para não falar errado aqui o que eu estou pensando? Qual a diferença no engajamento das pessoas quando você fala assim, ó, é uma campanha e tal? A ideia é que não pode, não é que não pode, mas a ideia é não faltar, a pessoa tá ali presente. O que está por trás do nome campanha para você? O pastor Deiró, ele usou um termo muito interessante, que é a fidelização. É uma maneira de você trabalhar... O cunho do culto, né, de quinta-feira é realmente a ativação da fé. Porque a palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente trabalha essa questão que ele colocou, chamado fidelização, né, as pessoas elas assumem propósitos. E a gente encontra assim, indícios e muito claros na Bíblia sobre propósitos de pessoas. Deus pode fazer um milagre, fazer uma operação instantânea? Pode. Jesus operou de modo instantâneo, mas também de modo gradual. Se nós observarmos mesmo no Antigo Testamento, nós vemos manifestação de milagres, manifestações de Deus que aconteceram instantaneamente e também gradualmente. A exemplo, que é muito comum usado pelas igrejas que fazem campanha, é a questão de Naamã, com seus 7 mergulhos. Por quê? Porque foi uma maneira de estimular a fé e a obediência de Naamã, como dizer assim, olha, Deus opera, mas antes de Deus operar no exterior, ele precisa operar no seu interior, que é a questão da obediência, da fidelização, da convicção de que o tempo da ação de Deus não está condicionado ao tempo da minha espera. Eu posso esperar que seja instantâneo, mas Deus pode fazer progressivamente. Então, é essa a tônica do trabalho que eu tenho como campanha. Porque as pessoas vão ali e, por exemplo, quando... Você já fez os 7 mergulhos? Você já fez? Não fiz. Então, porque para mim, abre precedente, por exemplo, abre precedente para acontecer o que já aconteceu aqui em São Paulo. Deve estar acontecendo ainda, não sei se agora acontece, mas eu sei de pastores, apóstolos, que fizeram uma piscina dentro da igreja e as pessoas pulavam dentro da piscina e tinham que mergulhar, mas peraí, né? É mergulhar de verdade mesmo, com toalha, com... César, não é batismo nas águas, não é nada, mas a pessoa tinha que entrar 7 vezes e mergulhar, quer dizer, você vai no culto com toalha de banho, né, com roupão, porque lá tem uma piscina, aí você tem que mergulhar dentro da piscina 7 vezes. Pastor César, não é um problema isso aí? Me permita. Existem igrejas que tem lá uma piscina de vinho, em que as pessoas mergulham por dentro deste vinho para sair do outro lado. Então mas veja, não é a sementinha porque aí é uma loucura, né? Não, então, aí você tá numa igreja, você é membro de uma igreja, que o pastor faz uma piscina e fala, agora tem que pular aqui dentro, não é batismo, não é nada com a Bíblia. Uma campanha. Vinho... Quer dizer, a minha opinião sai e procura uma igreja de verdade. Então, e esse vinho é tipificando o sangue de Jesus. Então, se eu te disser, desculpa aqui, porque eu não quero nem dar nome, porque vai ficar muito claro, mas é uma igreja que é enorme da mídia. Então, o povo, o ser humano,
Ele busca estas coisas que fogem até o racional como se fosse fé. Então, E a fé é racional. Mas o senhor é a pessoa que está defendendo as campanhas. Defendo. Se a gente defender essa campanha, não seria o germen, a sementinha para esses desleixos depois? Mas eu queria também ouvir o pastor Deiró, né? Se eu defendo a campanha, eu não defendo todas as campanhas. Não são todos os modelos de campanha os quais eu defendo. Okay. Por exemplo, se me permita aqui, o pastor Deiró citou, por exemplo, 12 dias. Eu faço 12 dias na minha igreja todo ano. Às vezes eu faço 6. Então essa é uma que você defende. Por quê? Porque eu faço como um sinal profético, um ato profético de que eu vou consagrar um dia como primícia de cada mês do ano antecipadamente. Isso é apenas uma estratégia pedagógica de desenvolvimento de fé. Não está aí. Agora... Bom, eu preciso também ouvir o pastor Deiró, né? Ele falou só 2 minutos, então tá com 15 de programa. E eu já falei quanto? Sua cota tá quase... Tá. Eu vou ficar em silêncio agora. Pastor Deiró, diante de tudo aqui que está exposto, como é que fica? O senhor não acha que se abrir para campanhas, mesmo seja 12 dias, a ideia é boa, tal, não sei o quê, mas não pode ser uma sementinha para acontecer isso que eu tô falando, ter uma piscina e a pessoa pular dentro? Então, a minha visão é que este é o mal da campanha. Porque ela abre uma porta muito clara e muito escancarada para o sincretismo. Por quê? Eu não vejo nada ruim em ter 12 dias consagrados, como disse agora o apóstolo, como primícia, que aliás é uma ideia que nasceu do coração do pastor Paulo Lutero de Mello, um homem honrado, isso é verdade. Um homem digno, um homem de uma teologia muito clara, muito limpa e muito cristã, que eu respeito muito, um homem de Deus. Mas o que eu digo é que as campanhas em geral abrem uma porta para o sincretismo como esse que acabamos de ver. Aí você tem subida de montanha, descida de montanha, esquecendo, por exemplo, daquilo que Jesus falou. Então, as campanhas, em geral, estão em contrário àquilo que Jesus falou. Vou dizer um exemplo, só um. Jesus disse assim, quando a situação estiver muito complicada, muito difícil para você, uma questão muito... Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Essa é a palavra de Jesus, não é de nenhum apóstolo, é a palavra de Jesus. Jesus disse isso. Ocorre que, do advento do final dos anos 80 para cá, no Brasil, entramos num looping de campanhas incessantes. Há uma igreja em São Paulo muito importante, grande, grandíssima, que ela viveu e vive de campanhas. Termina uma, no último dia de uma, está anunciada a outra. É assim. Agora o líder dessa igreja, um homem de Deus, foi morar com Jesus. Mas ela viveu e vive disto. Se eu não sei, pode ser um julgamento meu, mas eu acho que o senhor está falando da Deus é Amor. Uma igreja séria. Exatamente. Okay. É uma igreja agora, veja, que eu respeito. Eu também. A igreja Deus é Amor, eu acho que ela que inventou esse negócio de campanha nas igrejas. Não, foi antes. Foi em 1956, foi inventado com um outro servo de Deus. Tá bom, mas vamos lá. Mas vamos dizer que ela, então, tornou mais conhecido no âmbito brasileiro. Agora, as campanhas da Deus é Amor era campanha de oração. Oração. Esta eu apoio com todas as forças. Campanha de oração. Você vai, tem que orar. Pra você ver o que eu tô falando. Existem campanhas e campanhas. A campanha da piscina de vinho é aborrecedora. Ou de água, que seja de água. Ou de passar debaixo de uma porta, ou de entrar num tapete de fogo, ou andar numa arca, no sal. Eu fui numa igreja que lá tem uma porta, foi feita colocou um portal em cima do púlpito, em que toda a igreja passou por aquele portal e tinha isso. Isso é um sincretismo que faz mal à fé. Olha só, pastor, o que me assusta, as pessoas tinham que passar por essa porta, e aí ele dizia assim, quem tem uma coisa ruim, quando for passar por essa porta não vai conseguir. Olha o que acontecia com a mente das pessoas. Poder de sugestão. Isso. Tinha pessoas que estavam chegando na porta e não queria passar. E aí vinha aquele monte de obreiro e dava tapa no capeta e coisa parecida. Então, a gente está falando de campanha e campanha.
como foi citado aqui, a campanhas a Deus de amor, campanhas de oração, existem trabalhos... Aliás, a Deus de amor, não sei hoje, mas a Deus de amor tinha um trabalho que de 24 horas de oração, E é uma igreja, toda hora tem gente uma igreja orando. absolutamente cheia de Deus. Eu respeito. Então, agora, eu não posso dizer que todas as campanhas, ou que o trabalho de campanha não é bíblico, ou como a expressão seja antibíblica. Ele usou, pastor Deiró usou, é extra-bíblica? Podemos usar o termo extra-bíblico, porque não é um mandamento, não é uma pedagogia diretiva, né, dada pela Bíblia, mas uma ideia que surge, que não há nenhum indício bíblico que condene Então, isso. vamos lá. Mas aí, Agora, os desvios, sim. vamos lá. Nós temos na Bíblia textos descritivos e normativos. Descritivos é quando descreve um fato, não necessariamente dando ordem para que você faça aquilo. Por exemplo, Perfeito. os aventais de Paulo eram levados. Aquilo é um texto descritivo. E não nós temos, normativo. nós temos textos normativos, onde Jesus criou a ceia, é uma norma. Jesus faça isso todas as vezes, assim, assim, assim. Campanha, entra em qual aí? Olha, Ou não entra eu nesse? acho que eu não saberia dizer se é normativo, descritivo, seja lá o que for. Eu não sei te dizer. Porque pastor assim, ó, César. veja, eu conheço homens de Deus, por exemplo, vamos pegar assim, ó, pastor Edson Queiroz, que acho que ele faleceu faz uns 2 anos. Sim. Uns 2 anos atrás. Homem de Deus, digno, Não sei se o honrado. senhor conhece, pastor Edson Sim, Queiroz, da Igreja sim, Batista sim. de Santo Santo André. André. Sim. Uma igrejona e tal. Um dia a gente foi almoçar, e eu não sei se vocês já conheciam ele de sair junto, mas um dia a gente foi almoçar, e ele chegava no restaurante, ele entregava folheto para todo mundo. Para todo mundo. Aí entregou o folheto para todo mundo, sentou na mesa. Né? Já era a segunda ou terceira vez que eu ia almoçar com ele que ele fazia isso. E aí, esse dia foi lá em Campina Grande, na Paraíba, num evento que eu estava falando, ele também estava falando, e a gente foi almoçar. E aí ele falou assim para mim: agora deixa eu contar um negócio para vocês darem risada. Eu falei: como assim? Que ele era muito brincalhão, tal. Ele falou assim: eu vou te contar como é que eu comprei aquele prédio da igreja. Eu falei: como? Ele falou assim: a pessoa queria vender, mas não queria vender para a igreja. Queria vender, mas não queria que fosse da igreja o terreno e tal. E aí, um dia eu tava orando e eu decidi, só para tocar fogo aqui no debate, tá? Eu decidi e a gente deu 7 voltas em volta do quarteirão da igreja. E é um quarteirão, porque os quarteirões não é regular, é grande. Não é bem grandão. E ele falou assim: a gente, no culto da manhã e no culto da tarde, a gente começou e a gente deu 7 voltas. Segunda-feira a mulher ligou. E aí a gente foi lá e Eu não chamo isso de campanha. Fechou o coisa. É a igreja batista de Santo André. Eu não chamo isso de campanha porque isso não é uma campanha. Isso não é uma campanha. Seria o quê? Isso, para mim, é um ato profético. Uma direção. Não, um ato profético. Ele fez um ato de fé, profeticamente, declarando que toda barreira de impedimento que envolvia aquela pessoa proprietária viesse cair. Então, isso não é uma campanha. Não dá para sair Não, agora, não, sai rodeando. Para mim não é. Não. Agora, eu vou ser sincero para você. Quando eu fui assumir a minha minha segunda igreja, houve algum problema no mundo espiritual que eu não conseguia discernir. Estou te falando diante de Deus, eu não conseguia discernir. Então eu fui até a igreja que estava sendo reformada e eu dei 7 voltas lá. Sozinho. Orando. Eu ainda era professor. Em sala de aula. Sala de aula. Mas você... Saí da aula 11h40, em jejum. Fui até esse prédio, que estava lá sendo reformado para a igreja, e eu fiquei orando lá até umas 3 horas da tarde, dentro do carro, em jejum. Depois eu saí, dei 7 voltas naquela quadra, declarando profeticamente que tudo que tivesse de barreira que caísse a pé. Se a vontade de Deus era para mim, que tudo que estivesse conspirando contra caísse. Peraí. Havia gente vindo dos Estados Unidos para assumir aquele lugar. Todos declinaram sem que se saiba o motivo por quê. Até o filho do próprio pastor presidente declinou.
os 2 filhos declinaram, o cunhado declinou, que veio dos Estados Unidos para assumir a igreja, o outro cunhado declinou, porque eu entendo que havia algo. Aí, mais tarde, eu fico sabendo que o próprio dirigente disse, olha, alguma coisa estava dizendo que não, mas aí não sei o que aconteceu. Então, isso são atos proféticos. Pastor Deró, conta um também. Agora você vai contar um também. Desse naipe, tem que ser desse naipe aí. Eu não entendo isso. A fé move montanha. Eu não entendo isto como campanha. Não, não é campanha. E tenho muita dificuldade, muita, mas é grande, gigante dificuldade com o termo ato profético. Por quê? O profeta ouve Deus para falar. O profeta não fala para Deus cumprir o que ele fala. Esse é o primeiro ponto. Ele é um porta-voz, né? Ele é um porta-voz. Ele tem que ser um porta-voz, senão ele deixa de ser profeta. Ele passa a ser outra coisa. Que o senhor conhece bem os termos. Então, eu tenho muita dificuldade. Mas eu tenho muita facilidade, como diz o apóstolo Paulo, de nós agirmos pela fé. Amém. Segundo a orientação de Deus. Fala um aí. Vou dizer um caso. Jesus diz pro rapaz assim: não, vai lá no sua. Eu quero vou dizer de Jesus, tudo bem. Vamos falar de compra de propriedade. A igreja de São Mateus. Nós estávamos num prédio alugado. Conheci. Um aluguel importante. Quanto que era na época? Eu não lembro, mas alguma coisa perto de 10 mil. Na época? Quantos anos atrás? 20 anos. Então, eu estava entrando no templo e o Senhor falou comigo. Ele disse uma frase que está escrita lá na parede. E aí, eu ouvi aquilo e corri para minha sala. Chamei 2 obreiros, o pastor Campos e o evangelista Emerson. Mandei fazer uma faixa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Botei a faixa na parede. Uma semana depois, compramos o prédio. Deus deu o prédio. Porque a proposta que tínhamos feito de quem tinham rido, ou de que tinham rido, foi aceita. E aí Deus... Você fez uma proposta ridícula, é isso? Não era uma proposta ridícula, era uma proposta pegando o valor fora cheio. do mercado. Ele pediu um valor, eu ofereci metade em 60 parcelas iguais. Sem juros, sem nada. Sem nada. E era impossível a ponto de vista humano. Mas como Jesus falou, já que Jesus falou, eu posso fazer o que ele falou. Por isso a faixa está lá. Aquilo é uma profecia, não é um ato profético. Porque ouviu Deus, porque o profeta ouve Deus para falar. O profeta não fala para Deus cumprir. Então, deste ponto de vista, ao Deus falar, a gente precisa ter a responsabilidade de crer ou não crer. As 2 opções. Quando você aceita crer, você faz aquilo que Deus manda. Ponto. Me permita aqui eu fazer uma discordância. Eu sei que o termo ato profético, por muitos, até parece meio que assustador, mas aí eu pergunto, Deus falou com Eliseu para que Eliseu declarasse para Naamã? Deus falou com Eliseu para que Eliseu deitasse sobre o menino filho daquela mulher? Deus falou para Elias mandar fechar os céus? Deus falou com Elias para mandar abrir os céus? Então existe... Deus falou para Pedro pregar para as 3.000 pessoas assim? Também isso. não. Então, nós entendemos que esses milagres que aconteceram por atitudes, não foi Deus quem mandou fazer. Então, mas você está dizendo que o profeta ou o homem de Deus seria, ou a mulher de Deus também, que seja, ele tem uma certa liberdade para ousar e falar assim, ó, não vai chover. Tem, aí, com certeza. E Deus vai obedecer? Não é Deus obedecer. Não é Deus obedecer. Você não veio de Deus? Não é Deus obedecer, porque Deus não precisa... Não é. Quando eu chego aqui e digo em nome de Jesus, eu declaro que não vai chover por 3 anos e meio. Não é Deus quem me obedece, é a natureza, as circunstâncias naturais. Deus não está me obedecendo, porque ele disse o quê? Eis que vos dou poder para pisar toda malignidade, escorpiões, serpentes, isso eu concordo coisa completamente com você. E não mas eu não. Então vamos lá. Lá em Atos 17, lá em Atos 17, o apóstolo Paulo pregando em Atenas, ele diz que Deus
é que dá as chuvas nas estações certas. Isso, nas então, estações quando você certas. fala para mandar parar de chover, quantas estações de chuva durante 3 anos e meio passaram? Eu vou perguntar Não é isso pra Deus que Elias. daria a chuva? Eu vou perguntar para Elias. Não, a gente sabe quantas estações de chuva tem em 3 anos e meio. 3. Então, ou pelo menos 3 ou 4 estações de chuva que pararam de chover. Mas se a Bíblia diz que é Deus quem dá a estação de chuva, que Deus quem faz chover, regar a terra, Mas eu tenho uma planta e tudo resposta mais, mais clara, pastor não César. seria que aí É o dada profeta por Tiago. usando... Tiago dá a resposta. Tiago diz assim, ó, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ponto e vírgula. Contudo, vírgula, orou. Como você disse há pouco, existem textos descritivos. Então quem está no comando é Deus ainda. Quem está no comando é Deus. Contudo, orou. E Deus cerrou o céu por 3 anos e 6 meses. É assim que está escrito. Então, lá no livro de Reis está escrito descritivamente. Mas lá no livro de Tiago está escrito que ele orou. Então, quem dá a ordem sempre é Deus, a partir da manifestação da fé em oração. Sim. Jesus mesmo disse, se você tiver fé, você vai dizer para esse monte, arranca-te daqui e lança-te no mar. Eu sei que ele não estava falando de monte efetivamente, mas ele estava falando pela uma metáfora da grandeza e da questão sólida ali. Então, não é uma questão de Deus ter que me obedecer, mas a questão que a fé que Deus nos dá, eu posso utilizar, inclusive, me perdoe, pastores, eu posso usar a fé, inclusive, para errar, para cometer atitudes equivocadas. Fala mais sobre isso. Por exemplo, eu vou chegar para você e dizer, morra você. Eu morro. E aí você morre. Peraí. Isso está dentro do princípio da vontade de Deus? Não. Não estaria. Não creio. Porque Deus não se agrada disso. Porque eu estou com o espírito de vingança, mas pela sua autoridade morte, vai acontecer. Mas pela autoridade então, pode mas acontecer. Aí vamos pensar mais, vamos subir um degrau. Ok, vamos dizer que isso aconteceu. Sobe um degrau. O senhor disse, não é vontade de Deus. É possível uma coisa acontecer sem que Deus queira? Não. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade imperativa. Qual a vontade texto? imperativa... Qual texto? Vou pegar o próprio Eliseu. Será que Deus estava querendo que os meninos que chamaram Eliseu de careca morressem? Bom, então, parece que queria. Se Deus não quisesse, não morreria. Vontade permissiva e vontade imperativa. Não era vontade de Deus que Adão e Eva pecassem, mas houve a permissão. Não é vontade de Deus que aqueles homens e mulheres sacrificassem os seus filhos para Moloque. Daí, para você chegar e falar assim, ó, se eu falar para uma pessoa morre, ela vai morrer. Tem qual documento? Você pode encontrar, como eu falei, próprio Eliseu. Ele disse para as crianças, morram vocês. E as crianças morreram. Não seria ali porque o nome do senhor estava sendo caçoado? Não era porque ele era profeta? Não, absolutamente não. Acontece que nós, às vezes, mesmo como cristãos, temos medo do poder que Deus nos deu e dizer que este poder que Deus nos deu está afrontando o poder de Deus. Bom, a gente vai acabar mudando o tema do debate aqui, se a gente pode agir por conta própria usando o nome de Deus ou não. Eu tenho uma outra dificuldade importante, assembleiano. Eu tenho dificuldade com essa história de vontade permissiva e vontade diretiva ou imperativa. A vontade de Deus é uma, sempre. E nem tudo que se permite é a vontade. Permite porque permite, por causa da rebelião, por causa do coração duro, por causa da dureza da personalidade, etc. É mais ou menos assim, eu não quero, mas já que você bate a cabeça. Por isso solteiro então, não é utilizado. Eu tenho muita dificuldade de vontade permissível, eu não acredito nisso. Eu creio piamente que Deus não quer, por exemplo, que o Beltrano vá para o inferno, mas Deus tem um princípio. Deus não quer que ninguém morra. Mas que todos venham a arrependimento. Porém, essa é a vontade. Do princípio, por causa da lei. E aí não estou falando lei enquanto lei mosaica ou coisa parecida, é um princípio. Bom, eu tenho que fazer um intervalo aqui, senão vou ser mandado embora daqui a pouquinho. Já era 10 minutos atrás, então vira aí, a gente vai para o intervalo. Voltamos já, fica com a gente. Vamos lá, Eliette, eu já participei e fiz campanhas, porém diminuí um pouco por conta de tantos escândalos e exageros de alguns, infelizmente. O Adriano, eu tenho esse livro, é de fato muito bom. O Diogo
Meu amigo, me desculpe, mas quem somos nós para termos autonomia sobre alguma coisa? Todo poder, toda autoridade dos céus e debaixo da terra foi dada a Jesus e a ninguém mais. Wendel, quero comprar os livros. Eu na escola bíblica dominical, eu na IBD. Eu firmei uma campanha com o senhor em servi-lo até ele vir me buscar. Aí sim, essa campanha é das boas. Aí. O Elias, estou ouvindo debate, minha opinião é que o profeta tem autonomia em suas palavras, sendo ou não vontade de Deus. Quero mencionar as profecias de Balaão e a intervenção de Deus, por exemplo, e tal. Bom, não é esse aqui o assunto, vamos mais para trás aqui. Li Lopes, o apóstolo se enquadra nos versículos da Bíblia, vigiai para que ninguém vos engane. Aqui, pastor César, também dê a sua opinião. O Ronaldo, pastor Deiró, sempre muito cirúrgico. A Helena, a paz do Senhor Jesus, mas isso seria um ato de fé e tal. Aí está comentando coisa que já passou. Vou pedir ao pessoal do YouTube que dê um like aí no vídeo, porque quando você dá um like, aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante, vai entregando para mais pessoas. Tem aqui o Cláudio, acredito que algumas estimulam a fé, campanhas, né? Mas ao mesmo tempo colocam em dúvida o poder de Deus. Mas o que temos hoje é um meio de arrecadação financeira. E esse não é o foco do evangelho. E aí? E as campanhas de arrecadação financeira? Porque agora tem essa também. Entrou essa de a Deus é amor lá atrás, campanha de oração. Aí começou a campanha de oração, 7 sexta-feira, 7 não sei o quê. E agora é dinheiro, meu amigo. Tem que levar dinheiro. Como é que funciona essa questão? É bíblico isso aí também? Para quem é a pergunta? Para quem quiser, tá valendo. Bom, eu penso que toda campanha, toda oração, toda pregação, toda instrução, todo ensinamento ou toda doutrina que ensina as pessoas a buscarem as coisas terrenas fora ou além das coisas celestiais, ela é perniciosa. Essa em princípio. E sei também que toda bênção de Deus enriquece, com ela não acrescenta dores. Portanto, é um problema. Agora, o grande problema das campanhas é colocar a fé na própria fé. Quando a fé está na fé e não no autor da fé, aí a campanha passa a ser mais valiosa do que uma vida de devoção diante do Senhor. Eu tenho que afirmar, sem sombra de dúvidas, que essa temática das campanhas voltadas a questões financeiras é um desvio. Como eu disse, as campanhas, se elas forem pedagógicas, se elas forem com o intuito mesmo de desenvolvimento de fé, de desenvolvimento de propósitos diante de Deus, eu vejo total lucidez nela. Quando entra nas questões que nós tem que trazer tanto, valor X fechado. Não. Aí eu não preciso de uma campanha para isso. É como se eu estou comprando um imóvel para a igreja. Eu não preciso da campanha. Eu posso fazer isso em qualquer culto que eu estiver ministrando, levar e desafiar a igreja a cooperar na compra deste imóvel. Então, muitos utilizam com estes propósitos. Eu não concordo com isso, não sou simpático a isso. Agora, dizer que todas as campanhas são antibíblicas, elas não são. O que não podemos é entrar nessas campanhas desvairadas que a gente encontra por aí, que é alucinógeno. Isso não tem propósito de Deus. Hoje em dia, tem essa ideia, pastor Deiró, por exemplo, pega teu depósito, deposita na minha conta, ou na conta da igreja, eu vou pegar esse depósito, vou levar no monte, vou orar lá no monte e tal. Quer dizer, você vê nitidamente uma questão financeira por trás, né? Na verdade, é descortinado o coração. Jesus disse, foi Jesus quem disse, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que procede do coração. E no coração estão, e ele elenca lá os pecados. Tais e tais pecados saem do coração. Então, esse tipo de gente, com todo respeito, absoluto respeito, tem muito pouco de crente. Tem muito mais de comerciantes, ou seja lá o nome que se queira dar, que utiliza uma ferramenta que ele chama de evangelho.
Simples assim. Bom, a gente está indo para o final aqui, mas eu tenho várias aqui para ler ainda, me perdoem. O Abel diz, na minha opinião, não. Como as igrejas são estratégia, não como as de hoje. Na minha opinião, não como as de hoje. São estratégias humanas para manter as igrejas cheias e a exaltação de líderes. Peraí, tudo bem, ele é contra a campanha, mas manter a igreja cheia não é uma coisa boa? Depende. Uma estratégia para manter a igreja cheia não é uma coisa boa? Depende. Depende da igreja. Esse Abel falou absolutamente correto. Exaltação de líderes e a fidelização, como falamos ao início, com a qual também o apóstolo Heleno pensou conosco, essa ideia de fidelização pela ferramenta da campanha é um erro crasso. É um erro crasso. Que mantém a pessoa na instituição e fora do organismo. O Fábio diz assim, bom dia, shalom, tal. Na minha opinião, não é necessário campanha, porque nada do que fizermos muda os pensamentos de Deus. Jesus Cristo disse que em um dos seus sermões, que Deus conhece todas as nossas necessidades, então não é necessário campanha. É só para reunir pessoas. O Felipe, Paz do Senhor Jesus, pastor César, minha opinião, a Bíblia não diz exatamente sobre campanha, mas fala sobre alguns aspectos em relação a isso, como por exemplo, Moisés no Egito com Faraó fez uma campanha de oração, Daniel fez uma campanha de 21 dias, foi praticamente uma campanha ali. Elias, quando orou para que chovesse, era praticamente uma campanha. Um significado da campanha é grande esforço para obter um fim. Você concorda, mano? Concordo, sim. Vamos lá. Eu tô aqui preocupado com o nosso horário só, porque... Eu não consigo concordar que Daniel fez campanha, porque ele não fez. Ele só se manteve fazendo o que estava fazendo. Enquanto não chegou aquilo que ele estava esperando, ele se continuou manteve fazendo. Não, é que especificamente, eu não chamaria de campanha, né? Mas nesse momento específico de Daniel, ele faz 21 dias por um propósito. É aí que nasce a ideia de campanha. Porque é um propósito específico pelo qual ele orou. Porque, segundo consta, ele viu no livro de Jeremias as promessas. Então, por conta das promessas, ele foi jejuar e orar para que, esperando aquela promessa se cumprir. Então, mas aí você não seria mais... Já tem que terminar, né? Mas não seria, por exemplo, uma coisa... O senhor falou uma coisa que foi uma direção de Deus. O senhor falou outra que foi uma direção de Deus pessoal. O senhor deu 7 voltas. O pastor Deiró foi lá, fez uma faixa. Ok. Daniel também foi lá, orou 21 dias. O outro foi lá e deu não sei quantas voltas. O outro falou, beleza. Tocou a buzina. Não seria mais saudável, talvez, ensinar, falando o seguinte, irmãos... Já aconteceu comigo assim, assim, assim. Com Daniel, assim, assim. Com Josué, assim, assim, assim. Ore, tenha comunhão com Deus, porque pode acontecer com você também. E não falar assim, ó, vamos fazer isso, porque aí está nascendo do coração do pastor e não de Deus. Não, mas as campanhas, pastor César, elas deveriam, como eu digo, se você for à minha igreja, você vai ver que a campanha é voltada a mostrar estes exemplos de fé, essas atitudes que geraram milagres pela fé. É estímulo da fé. Não é campanhas voltadas a pôr, como disseram aí, líderes acima de Deus. Eu vou mandar aqui um abraço para o pastor Paulo Lutero, que o senhor tocou no nome dele. É um homem honrado, homem de Deus. Ele está ouvindo, querido. Tá ouvindo agora o programa, me mandou aqui uma mensagem. Admiro muito. E ele foi o idealizador dos 12 dias de clamor para 12 meses. Eu vou falar com liberdade que eu tenho como amigo pessoal. Ele falou assim, eu vejo com muita tristeza o que o pessoal faz hoje dos 12 dias de clamor. Eu concordo com ele. Não tem nada a ver com o que ele o nascedor do propósito foi outro. Só para fechar. A doutrina ensina a perseverança. A campanha ensina uma outra coisa que eles querem chamar de perseverança. Bom, a gente vai para consideração final, solta aí, porque o tempo já foi. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Bom, pastor Deiró, é uma alegria muito grande ter o senhor aqui. Volte mais vezes, sempre que o senhor puder. Como é que faz para encontrar a ADSM ou o pastor Deiró nas redes sociais, ou na internet, ou ao vivo? Como é que funciona? Glória a Deus. Você pode acessar nas redes aí, ADSM, no YouTube, por exemplo, a TV ADSM. Tem no Instagram, tem nessas redes todas por aí. E você vai encontrar ADSM.
você vai encontrar a nossa igreja lá. E para ser ao vivo, tá funcionando? Funciona, às quartas-feiras tem o culto de doutrina, aos domingos o culto de celebração. Escola dominical funciona, graças a Deus, uma grande escola. E Deus tem abençoado a igreja. Rua Avenida Mateu Bey, 263. Beleza. Avenida Quartas Mateu à Bey, noite, 263. domingo de manhã à noite. Isso. E as Os congregações funcionam todos os dias. Maravilha. Apóstolo Heleno, como é que faz para encontrar a Assembleia de Deus Apostólica, como que chama? Peraí. Assembleia do Ministério Apostólico da Restauração. Nas redes sociais está como AD, Ministério Apostólico da Restauração. Alguns lugares está Formosa. Também Pastor Heleno Bezerra ou Heleno Bezerra, isso a gente encontra também no YouTube, no Instagram, Face, no Face. Ao vivo, como é que tá? Tá rolando? Ao vivo nós temos os cultos que são apresentados também pelas redes sociais, o Facebook, tanto do Pastor Heleno quanto da AD, Ministério Apostólico da Restauração. Ela fica onde? Maravilha. Rua Oswaldo Arouca, 213, na Vila Formosa. Sabe a Fechaduras Arouca? Sei. Ali, onde Bem era a pertinho, fábrica. Que uns legal. 50 metros da Fechadura Arouca. Deus abençoe muito vocês, servos de Deus.